Oi, bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar aqui na nossa Smart Business Day de como a nuvem impulsiona a inovação e consegue capacitar empresas de vários tamanhos para começar essa jornada de transformação. Meu nome é Ricardo Allen, eu sou o líder de Digital Innovation, que é uma prática global da AWS, para trazer a cultura de inovação para dentro dos nossos clientes. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de inovação, mas muito mais no sentido de tirar a fricção, de mover status quo, de conseguir quebrar com que os clientes possam inovar nesse sentido de encantar o cliente. E a gente fala muito na Amazon de encantar o cliente, porque nossa missão começa em ser a empresa mais centrada da Terra, dos nossos clientes. Ser centrado no cliente significa que durante várias discussões do nosso dia a dia, a gente busca fazer o que é o melhor, o que a gente consegue trazer de inovação, de construção, de desenvolvimento centrado nesse cliente. Significa identificar qual é a nossa proposta para esse cliente no longo prazo. Como que a gente consegue, no longo prazo, criar promessas de encantamento para esse cliente? Essa promessa de longo prazo a gente chama de roda de crescimento. A roda de crescimento significa que a gente traz pilares de sustentação como oportunidades de desenvolvimento para esse cliente. Nesse caso, por exemplo, eu tenho aqui a roda de crescimento do e-commerce, que a gente fala de um pilar de sustentação baseado em preços, seleção e conveniência. Essas necessidades duráveis identificadas para os nossos clientes significam que quando eu não tenho mais nenhuma ideia do que eu posso fazer de melhor para o meu cliente, eu trabalho nestes pilares para sempre melhorar a vida do nosso cliente. Lendo essa roda de crescimento através da experiência do cliente, o Customer Experience aqui do lado esquerdo da tela, a gente passa pela experiência do cliente como a conveniência. Conveniência traz tráfego, tráfego aumenta os vendedores que eu consigo trazer no meu e-commerce. Esses vendedores do meu e-commerce ajudam a crescer a minha seleção de produtos mais rápido do que eu faço sozinhos. E nessa, eu passei por dois desses pilares de relacionamento de longo prazo com o cliente, que é a conveniência e a seleção. Mas um cliente nunca vai dizer para a gente que está satisfeito só com isso, né? Seleção e conveniência é fácil de comprar, tem muitos produtos. Pode ser o dobro do valor do concorrente? Não pode. O preço tem um aspecto fundamental de decisão dentro desse processo. E por isso que a gente tem que ter um olhar intencional para o preço. E isso gera esse desvio que tem em cima. Toda redução de custo na nossa estrutura, a gente devolve para o cliente em redução de preço. A Amazon aprendeu a fazer isso em escala. E esses pilares de relacionamento de longo prazo da parte do e-commerce, né, se mantêm vivos há mais de 20 anos. Quando a gente pensa na parte de nuvem, por exemplo, a gente tem outros pilares de encantamento no longo prazo do cliente, como preço, disponibilidade e segurança. Um cliente da AWS nunca vai falar para a gente que tem muito serviço, é muito interessante, várias plataformas diferentes, o preço podia ser o dobro, ou não precisa mais se preocupar com segurança, já está satisfeito. Segurança, disponibilidade, preço são alguns dos exemplos que essa roda de crescimento é adaptativa para cada um dos nossos negócios. Essa é uma promessa de encantamento para o longo prazo. E para identificar essas promessas de encantamento, a gente diz que a gente tem que trabalhar de trás para frente. A inovação na Amazon começa com o sentido inverso. Ao invés da gente pensar dentro de casa e lançar para o mercado um produto acabado, finalizado, e depois identificar o que esse cliente, se ele gosta ou não, a gente tenta imaginar o que a gente pode propor para elevar a barra para esse cliente, para subir essa forma de relacionamento que vai encantar o cliente. Lembra que no começo eu falei que inovação para a Amazon é retirar uma fricção, é mudar um status quo, é identificar um atrito e propor alguma coisa diferente para o cliente. Então, inovação não necessariamente é alguma coisa nova ou disruptiva. Pode significar pequenas melhorias no dia a dia que, ao longo do tempo, significam uma grande mudança para o nosso cliente. E por isso que a gente diz que, a partir dele, a gente trabalha de trás para frente.
porque eu preciso me colocar no lugar do cliente, entendê-lo, conhecê-lo, e a partir dele imaginar um produto que vai encantar. Foi assim que a gente fez o Kindle. Quando a gente usou a nossa ideia de trabalhar de trás para frente para desenvolver o leitor de livros digital da Amazon, a gente tinha uma promessa ousada feita pelo time de livros, que era um livro entregue na mão do leitor ávido por livros em até 60 segundos. Para essa promessa, a gente precisava transformar o livro em algo digital para eu conseguir cumprir com essa promessa. Só que existia uma clara diferenciação proposta pelo Kindle, que era a pessoa com quem eu queria falar era o leitor de livros. Por isso esse dispositivo trouxe facilidade no uso. Ele era simples, direto. A pessoa apaixonada por livros é capaz de fazer o download, de operar, de comprar um livro e não depende de outros dispositivos para que isso aconteça. Esse benefício, né, específico, imaginando que a gente podia fazer a vida do leitor de livros melhor, foi o que fez o Kindle ser um grande sucesso. E a partir da primeira versão, a gente recebeu várias ideias, vários feedbacks que fizeram com que a gente transformasse o Kindle em até o que a gente tem hoje. Um outro exemplo, por exemplo, é quando a gente pensa em entrega por drones, né? Trabalhar de trás para frente, working backwards, significa não só incorporar o drone na nossa rotina de entrega, mas entender claramente qual é a necessidade do cliente quando a gente faz esse tipo de entrega. Como que eu sei o que ele vai poder fazer com isso? Qual que é a ideia? Qual que é o objetivo? Não é só fazer uma entrega rápida, né? Por exemplo, aqui a gente tem um caso específico de Cambridge, no Reino Unido, onde as entregas de drones estão sendo testadas. O benefício dessa entrega de drone para clientes Prime é para entregar necessidades urgentes, medicamentos, comunicações, cartas, coisas que ficariam paradas num trânsito e que têm um tempo de validade muito importante. Como a gente consegue estender esse benefício para clientes que estão longe? Uma outra vertente da entrega de drone é como que eu consigo chegar num lugar mais rápido e garantir o prazo de entrega. Não é simplesmente fazer uma entrega de drone porque, né, ele é legal, é divertido. É porque a gente busca encantar o cliente. O Echo também serve para isso, né? Esse dispositivo que tem aqui em cima da mesa, redondinho, que a gente chama de Echo, que é o nosso speaker, vem embarcado com a Alexa. A Alexa, nossa assistente de voz, o working backwards dela, o trabalhar de trás para frente dela, significa que não basta a gente criar uma assistente de voz. Essa assistente de voz, ela é feita para identificar que pontos da sua rotina, do seu dia de comunicação, ela pode te ajudar. Hoje, por exemplo, a gente tem funcionalidades no Echo que tem até inclusive um que tem tela e a tela te segue. Porque quando você está fazendo uma receita na cozinha e você está andando na cozinha fazendo a receita, você quer continuar lendo o que tem no dispositivo para poder garantir que você está fazendo certo a receita que você viu. Quando você toca uma música, quando você acorda de manhã e quer saber a sua rotina, tudo isso significa que existe um propósito por trás. Entender isso é parte do nosso trabalhar de trás para frente, é parte do nosso trabalho como construtores. E a gente diz que a Amazon contrata construtores e permitam com que eles construam. Permitir com que eles construam significa que a gente vai dar uma liberdade para eles de ação aqui dentro, que a gente não vai dizer o que eles têm que fazer, que eles vão ter que fazer. A gente vai dar para eles princípios de liderança que vão ajudar com que eles estabeleçam uma rotina. Essa rotina, essa forma de pensar, ajuda com que eles tragam ideias. Entre as ideias que eles vão trazer, vão ser explorações. A Amazon, uma das coisas mais importantes é aprender. Porque de aprender em aprender, a gente vai conseguir buscar o que encanta o nosso cliente. E o Jeff Bezos comentou na carta para os acionistas de 2015 que o fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis. E que a gente não consegue, né, experimentar se a gente já tiver certeza que vai funcionar. Aliás, um experimento que você tem certeza que vai funcionar, você pode dar o nome que você quiser, menos experimento. Nesse processo de aprender, né, de saber que o fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis, a gente também sabe que muitas das invenções, muitos dos experimentos, a grande maioria, vão falhar.
mas aquele que funcionar vai pagar dividendos por todos os outros que a gente aprendeu. Isso fez parte da nossa história, quando a gente teve que mudar a nossa própria arquitetura de trabalho, a nossa própria forma, né, de enxergar a nossa infraestrutura como algo que inibia a forma como a gente constrói para os nossos clientes. Dentro da nossa cultura, a gente transformou a arquitetura em um dos pilares voltados para a inovação. Porque se a gente não entregar na mão dos times que estão dispostos a experimentar em nome do cliente a velocidade, o baixo custo dessa experimentação e a capacidade de escalar caso funcione, esses times nunca vão ter sucesso. Esses times sempre vão ficar presos em sistemas que eles dependem de outros para construírem. Na Amazon, a gente buscou, há mais de 20 anos atrás, transformar essa arquitetura numa arquitetura de autoatendimento, sem que a gente precise ter uma central controlando isso, permitindo que esses construtores tenham acesso às ferramentas que eles precisam, no tempo certo para eles trabalharem. Esses construtores, com essas ferramentas na mão, eles conseguem idear, conseguem planejar e conseguem buscar qual é o próximo fator de encantamento para os seus clientes. Nesse princípio de você ter times para esse processo autogeridos, a gente chama esses times de duas pizzas. Então, times de duas pizzas é uma brincadeira que a gente faz interna com essas equipes que eu falei agora há pouco de negócio, que são autogeridas, autosservidas e que elas também têm a propriedade e a autonomia. Elas são donas dos seus próprios negócios. A gente diz aqui que se você faz, você roda. Ou seja, se você constrói, você dá manutenção. Essas equipes pequenas, empoderadas, ágeis, são equipes que ajudam a gente a construir, né, o que vai encantar o cliente. Elas são o primeiro ponto de encantar o cliente a seguir. E elas, além de darem manutenção no que elas fazem, elas pensam nesse processo e elas têm esse sistema de aprendizado. Esses times de duas pizzas é uma brincadeira com que ali de 6 a 10 pessoas, né, sem a gente entrar na discussão do tamanho da pizza, de como que esse time multidisciplinar funciona. Esses times são organizados por assuntos, né, e esses assuntos, à medida que eles crescem, a gente quebra os times em outros times de duas pizzas. Né? Isso ajuda a gente a trazer o tópico de inovação. Isso ajudou, ao longo do tempo, a Amazon a enxergar a infraestrutura e a capacitação dos times em algo que trazia para os times de negócio um empoderamento para eles construírem. E deu origem, há mais de 20 anos, né, ao que a gente chama de AWS, Amazon Web Services. A AWS é uma clara manifestação da nossa própria forma de desenhar dentro da Amazon mais de 200 serviços completos que endereçam necessidades específicas da Amazon e de outros clientes. A AWS é a forma como manifesta esse desacoplamento, essa forma de construção que a gente traz, né, diversos serviços com propósitos para ajudar esses times de negócios a terem as ferramentas que eles precisam. E fazendo isso, né, a AWS tem 15 anos de experiência pública, mais ou menos. A gente diz que não há algoritmo de compactação para experiência. Foi uma frase do Andy Jassy em um evento, e eu concordo. A AWS ela é capaz de criar soluções com propósitos únicos rapidamente. Essas soluções com esses propósitos, elas trazem, né, um acesso às pessoas, às empresas, ao que você precisa para fazer uma experimentação, ao que a gente chama de uma arquitetura voltada para a experimentação. E essa arquitetura voltada para a experimentação dá para a gente a capacidade de explorar ideias. Eu falei lá atrás que aprender é um grande objetivo da Amazon. Mas para eu aprender, se eu preciso investir muito dinheiro e demora muito tempo para eu ter o que eu vou, para eu estudar o que eu vou fazer, isso provavelmente eu não consigo fazer em escala.
Agora, e se o que eu for testar com o meu cliente for algo que eu consigo colocar no ar e retirar quase que de uma maneira instantânea, quase como acender e apagar uma lâmpada, trocar uma lâmpada, colocar outra, acender e apagar para ver se funciona, isso significa que eu consigo, através dessa arquitetura que a AWS propõe, uma rápida capacidade de exploração de ideias, um processo de experimentação instantâneo. E o custo é uma fração do que ele custa, né, se eu tivesse que construir tudo sozinho. Uma fração do custo significa não só em dinheiro, mas em tempo. E tempo hoje em dia custa mais caro, talvez, do que o próprio dinheiro diretamente. Um outro fator da nuvem nesse processo para acelerar o ritmo de inovação é escala. Eu consegui crescer rapidamente e dar em escalas. Agora, 3 pontos que a gente vê das inovações futuras são: o primeiro é que as empresas orientadas por dados, elas acabam trazendo mais ideias de inovação. As empresas que se esforçam para colocar dados no seu processo decisório acaba trazendo decisões estratégicas muito mais centradas, muito mais baseadas em fatos e em dados. A gente mudou, né, ao longo dos anos, de uma empresa baseada em dados como um ativo operacional, ou seja, conhecer o passado, para empresas onde os dados estão acessíveis para todos os times, para um presente barra futuro, onde os dados são colocados para trabalhar, para eles gerar insights, para eles gerarem ideias. Né? Essas empresas voltadas para o futuro, a inovação dessas empresas, ela é muito centrada em dados. Inclusive na Amazon, a gente é obcecado por dados e a gente sempre olha para eles para saber o que a gente consegue antever de uma tendência de um cliente. Uso de análises e machine learning para descobrir, né, ideias acionáveis, dados inteligentes, se aquele meu produto, aquele meu serviço continua encantando o meu cliente. O segundo pilar nesse processo da estratégia de inovação, de como que a gente consegue construir isso, é inteligência artificial e aprendizagem de máquinas, machine learning. Ela ajuda a gente a acelerar e tornar acessível aos desenvolvedores conhecimento. Organizações que adotam, né, inteligência artificial, elas vão ter um melhor relacionamento com seus clientes. Porque esses cálculos, essa forma de inovação acelerada que você consegue trazer com a inteligência artificial, dificilmente você vai replicar. A ideia não é ela substituir pessoas, desenvolvedores, não, a ideia é ela potencializar, ela trazer insights, cálculos para fazer com que as pessoas sejam mais produtivas, né? O Ruchi Jyoti, ele é o VP de estratégias de inteligência artificial da Amazon, da AWS, e ele disse isso, né, num evento e eu concordo muito com ele. Essas organizações trazem para a gente uma forma de se relacionar diferente com o usuário. A AWS está vendo, né, que inteligência artificial e machine learning são usos de casos, né, para transformar a experiência do usuário, onde você consegue gerar insights, ter análises, ter dados com muito mais precisão, melhorar operações comerciais. O que meu cliente vai querer a seguir? Como que eu posso me tornar mais eficiente? Quais são os insights que eu posso trazer? Melhorar a tomada de decisão e tomadas de decisões mais ágeis. Hoje em dia eu estou falando de ciclos de desenvolvimento de produtos de semanas, né? Para não dizer de dias. Eu não tenho mais 3, 4 meses para gerar análises ou para capturar dados e para esperar. Como que eu faço para fazer isso? E um processo de inovação por si só, que é, através desses modelos, conseguir enxergar quais são os desejos futuros do meu cliente. Inovação significa aqui, inclusive, conhecer ele mais intimamente e que isso possa me ajudar a trazer ideias até de próximos negócios disruptivos, que vão ajudar a enxergar como que esse cliente quer, o que esse cliente quer e onde eu posso atuar. Essa informação, essa chave para o sucesso em machine learning passa por ordenar a informação, entender aonde utilizar, desenvolver novas funcionalidades, impulsionar uma cultura de machine learning, de aprendizagem de máquinas e escalar. A chave para o sucesso do trabalho com machine learning passa por esses pilares.
Um outro pilar que a gente enxerga muito como inovação para as empresas é a internet das coisas. A internet das coisas, muito além, né, só de colocar sensores, ela tem se tornado cada vez mais prática para o aumento de eficiência e redução de custo. Um modelo onde a gente sai de eficiência operacional, de reduzir as despesas operacionais, para um modelo de crescimento de receita. Como que eu consigo usar IoT para ser preditivo que uma máquina vai falhar e antes dela falhar, eu posso fazer uma intervenção e com isso ajudar com que eu não pare a colheita. Ser mais efetivo utilizando aprendizagem de máquina, machine learning, significa que eu vou trazer para dentro da minha estrutura uma forma de analisar dados sensoriais numa escala que vai me ajudar a antever qualquer um dos tipos de problema. E isso faz com que a gente consiga tomar melhores decisões. É sair desse modelo de eficiência operacional, onde a gente tinha uma estratégia de tecnologia para os clientes, faz com que as áreas de negócio comecem a serem detentoras, inclusive do conhecimento de tecnologia. O modelo de IoT, o modelo de inovação baseado, né, em sensores, em protótipos de internet das coisas, traz uma disciplina para dados. Por quê? Você vai gerar dados numa velocidade e num fator gigantesco. Deem uma olhada no caso da AWS com a Fórmula 1. Tem milhares, terabytes de dados de cada carro, de cada sensor, de cada propósito. NFL, a National Football League do futebol americano, é outro caso, onde um dos exemplos foi que os sensores colocados nos capacetes dos jogadores ajudaram a NFL a ter um modelo preditivo de quando um jogador deveria ser afastado por mais tempo baseado no tamanho da pancada que ele recebia na cabeça. Ou seja, você consegue aumentar, inclusive, a vida da pessoa ativa no esporte. Sensores IoT aumentam e melhoram o resultado de negócio. Você investir em um jogador muito caro e conseguir saber que, baseado naquela pancada, se ao invés dele jogar na próxima semana, ele ficar 2 de descanso, isso pode aumentar 2, 3 anos a carreira dele, isso traz retorno sobre o seu investimento. Máquinas, a mesma coisa, né? Máquinas agrícolas, máquinas industriais, equipamentos, né? E assim vai. Equipamentos médicos e outros. Então, essa parte de análise de dados, essa eficiência, essa visão, ela precisa ser muito bem modelada. Esse pilar de IoT, apesar de eu já ter falado do pilar de dados e do pilar de inteligência artificial e machine learning, eles são pilares, todos eles relacionados um com o outro. Cada um se liga, cada um tem um aspecto de correlação entre um e outro. E o modelo operacional nesse sistema onde a gente muda para trazer esse conhecimento, para trazer essa forma de você analisar dados em escala, significa que a gente precisa sair de um modelo onde você tem uma tecnologia muito apartada para trazer cada vez mais o modelo operacional dentro do negócio. Quando a gente fala do modelo operacional, das novas tecnologias, das novas empresas, voltado para a inovação, significa que eu preciso cada vez mais entregar na mão de negócios capacidades de tomada de decisão, capacidade de construção, capacidade de prototipação, capacidade de aprender, de falhar, corrigir, entender e escalar quando funciona. Isso é um modelo que ele vai ali brigando, né, rompendo um pouco com o modelo de uma TI tradicional de excelência operacional, de resultados baseados em custos, para dar velocidade, capacidade de construção de ideias e exploração de resultados baseados no valor que ele traz para o negócio. O modelo operacional que a gente utiliza, inclusive na própria Amazon como exemplo, é onde a gente traz tecnologia em negócios, né, pessoas dessas áreas e pessoas no que a gente chama aquele two pizza team que eu comentei, que compõem uma visão dos dois modelos em conjunto. Os times têm autonomia e capacidade de gerenciar e de construir o que eles precisam
para este momento, para aquele projeto, para aquele caso de construção. Isso faz com que a gente busque a construção de produtos e serviços digitais. Essa forma de você pensar, essa forma de sinergia, essa interseção entre tecnologia e negócios é aonde a gente consegue alavancar o pensamento de produtos e serviços digitais. Para construir um produto e um serviço digital, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que componha um alto grau de conhecimento e contexto do que vai encantar o cliente e uma capacidade de construir, manter e explorar novas tecnologias e novas ideias em escala. Isso é um tema que a gente leva para os CEOs como a velocidade da inovação. A velocidade da inovação para os CEOs, né, os indicadores que a gente usa é quanto tempo ele leva para transformar uma ideia em valor para o seu cliente. A gente está falando no mundo de hoje, onde, né, uma nova ideia para o cliente, se ela demorar meses ou anos, pode ser que eu esteja atrasado nessa relação. Um dos princípios de liderança da Amazon, do ter iniciativas, diz que velocidade nos negócios importa. E a gente sabe que importa muito. E que a gente não precisa ter certeza 100% para tomada de decisão. Aliás, a gente estimula um certo risco controlado dentro da Amazon para que a gente possa explorar um percentual de risco e estar à frente dessa curva, conseguir encantar o cliente, conseguir entender o que esse cliente quer e criar esse aspecto de experimentação, né? Senão eu também não estaria cumprindo com aquele aspecto de que experimentar significa que existe um risco e que eu posso falhar. Então, a pergunta que eu deixo para os CEOs é: quanto tempo leva para você transformar uma ideia em valor para o cliente? Cada vez que a gente pensa nessa ideia, a gente tem 3 pilares, né? Serviços cada vez melhor, o que está sempre em jogo para o cliente. Os novos criadores de valor preenchem a lacuna, eles resolvem problemas no mercado, né? Os novos criadores de valor no mercado hoje em dia não são empresas que propõem alguma coisa, né, gigantesca que nunca foi pensada antes. Na verdade, a gente vê que as grandes empresas que são criadoras de valor no mercado hoje, elas acumularam um altíssimo grau de entendimento dos seus clientes e de tanto preencher lacunas de coisas que os seus clientes gostariam, os seus clientes se apaixonam por ela, são encantados com essa empresa e a partir disso o mercado reconhece essa empresa como uma empresa inovadora. E por último, experiências novas com tecnologias emergentes. Empresas inovadoras, a velocidade da inovação, ela vai contra a resistência a adotar alguma coisa não completamente comprovada. Quando foi a última vez que você usou uma tecnologia emergente, não solidificada, não comprovada, que todo o seu setor já adotou dentro dos seus produtos? Será que tem alguma forma de exploração? Será que você pode criar uma arquitetura que te ajude a habilitar a embarcar tecnologias emergentes sem romper com os produtos que você tem hoje, mas que te dê capacidade de criar uma oferta inesperada? Se a resposta for não, precisa rever um pouco desses pilares. Mas se a resposta for sim, você está no caminho de criar uma empresa de alta escala, alta velocidade na capacidade de inovação. Eu queria pedir para vocês deixarem as suas perguntas, conversarem conosco ao vivo, né, dentro desse QR Code aqui. Se você tiver um projeto, uma dúvida, por favor, entre em contato. E ao término dessa sessão agora, por favor, preencham, né, a nossa pesquisa de satisfação, porque, como eu disse, a Amazon é uma empresa obcecada pelo seu cliente e a gente pede que vocês preencham também a nossa pesquisa de satisfação. Muito obrigado, eu sou o Ricardo Allen, líder da prática de Digital Innovation para a América Latina, e aqui tem os meus contatos. Um abraço.